Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. Atenção aos destaques do Acontece de hoje. Outubro Rosa. A gente vai conhecer a história da Sâmila. A assessora parlamentar aqui do Legislativo descobriu um nódulo na mama e rapidamente procurou um médico. Se a doença vier, ela veio porque eu sou humana, mas eu preciso enfrentá-la. Então eu aprendi a abrir a minha vulnerabilidade. Doação de órgãos. Rio Grande do Sul é o 5º estado do país em número de transplantes. Médicos reforçam a importância do gesto que salva vidas. Avisa a família que tu é doador, né? Então, isso é difícil de se falar, a gente conversa sobre morte em casa, não se fala sobre isso, é um tabu, né, se falar sobre isso, apesar de fazer parte da vida de todo mundo, né? Por onde eu ando? Vamos conhecer uma cafeteria no 4º distrito que vai nos fazer viajar no tempo. Olá, Felipe! Hoje eu estou aqui no 4º distrito, nas Terras do Imperador, para saborear um dos mais deliciosos cafés da capital. Quer saber por onde eu ando? Então fica ligadinho aqui no Acontece em Porto Alegre. Tudo isso você já sabe, acontece aqui em Porto Alegre, portanto, fique com a gente. Olá, tá no ar mais um Acontece em Porto Alegre. Obrigado pela companhia. A gente continua falando de Outubro Rosa, afinal de contas, esse mês que é fundamental para a prevenção do câncer de mama. E nesse mês aí de conscientização, o Instituto Nacional de Câncer procurou chamar atenção para os desafios da prevenção e também do tratamento do câncer de mama no SUS. A detecção precoce de qualquer anormalidade tem que ser vista com atenção imediata. É o que a gente vai ver hoje na história da Sâmila. A chefe de gabinete e assessora parlamentar aqui da Câmara Municipal descobriu um nódulo na mama e rapidamente procurou um médico. Confira. Geralmente, quando a gente vê na televisão, Outubro Rosa, é um respeito que a gente tem, mas sempre achando que aquilo não vai acontecer com a gente. Só que quando eu vi que aconteceu comigo, eu disse assim, eu tenho 28 anos. Então, a primeira lição foi, nódulo não tem idade. Então, logo que eu descobri e vi que aquilo estava acontecendo comigo, imediatamente eu passei a tomar as devidas providências. Então, a primeira coisa que eu fiz era outubro, né? Então, eu estava naquele momento, porque Outubro Rosa me lembrou do que eu tinha e que eu deveria marcar a consulta. Então, eu fiz essa consulta em outubro, inclusive perguntei para a doutora se mais mulheres vinham nesse mês. Ela disse que sim, ou seja, a campanha do Outubro Rosa, eu até aqui estou com a camiseta do IMAMA, ela, querendo ou não, é muito importante porque ela lembra as mulheres dessa saúde, né? Então, eu fiz a minha consulta numa mastologista, eu sequer sabia o nome da especialidade, eu disse, tá, mas que médica que é? Né? É gineco? Eu disse, não tem nada a ver. Era uma mastologista. Então, eu marquei a minha consulta, ela fez lá o exame do toque que é necessário e ela disse, olha, a gente vai precisar fazer uma eco. E eu, dá pra ver que não entendia nada do assunto, tá, doutora, isso dói? E ela, não, mas provavelmente tu vai ter que fazer depois a biópsia. E biópsia, que eu me recordava, não era uma coisa boa, eu sei que era dolorida, né? E que as pessoas poderiam descobrir ali nódulos malignos na biópsia. Então, eu marquei a ecografia e teve um episódio que me chamou muito a atenção, porque a minha masto foi uma, quem fez a minha eco foi outra. E a médica olhou assim na eco e ela disse para mim assim, mas por que tu só veio agora? E eu disse, meu Deus, ferrou, né? E eu disse, olha, porque foi agora que deu. E aí o sentimento que tu tem como mulher é que tu está sendo desleixada com a tua saúde. Sendo que a gente procura como mulher abraçar o mundo inteiro. E aí quando vem alguém te cobrar e dizer assim, por que tu só veio agora? E aí eu me lembro que eu disse para a doutora, tá, doutora, mas essa da eco, né? Mas isso aí é do tamanhozinho de um babalu. E ela me olhou assim, ríspida, e me disse, olha, não sei que babalu é esse, porque é desse tamanho.
né? Então eu saí de lá, assim, respirei fundo, né? E comecei a viver esse processo. Depois eu verifiquei que o nódulo ele continuava crescendo e aí eu passei pela biópsia. É um momento que muitas mulheres, eu sei que vão passar e que se sentem apreensivas por isso, mas não tenha medo, né? Eu fui super bem atendida no hospital, né? A equipe é muito preparada, ela sabe como falar contigo, ela sabe como te abordar, né? Foram muito respeitosas, colocaram um gelinho, muito atenciosas comigo, e eu passei por aquele processo. Como eu encaro as coisas, né? Eu encaro com certo humor, então eu acabei sendo ali a palhaça do consultório, mas foi muito tranquilo e foi um alívio descobrir que o procedimento seria para retirar um nódulo benigno, mas claro, querendo ou não, é uma cirurgia, é uma anestesia geral, como todo e qualquer procedimento cirúrgico. Então, uma das coisas que eu aprendi é que nós não somos mulheres de ferro, né? Nós temos um corpo e o corpo é com o corpo que a gente faz tudo. É com o corpo que a gente agrega valor às nossas famílias, à nossa vida, à sociedade. E se o meu corpo ele não estiver bem, como eu vou ser a Samila na integralidade, né? Então, claro, se a doença vier, ela veio porque eu sou humana, mas eu preciso enfrentá-la. Então, eu aprendi a abrir a minha vulnerabilidade. Então, estar aqui, porque eu acho que quando a gente abre a nossa vulnerabilidade, nós conseguimos conectar com outras pessoas e isso pode levá-las a uma ação de cuidado, a uma ação de amor próprio. Só isso, Samila, que o teu depoimento aí sirva para justamente impactar mais mulheres, sensibilizar mais mulheres. Essa é a nossa ideia aí nesse Outubro Rosa. Que bom que esse nódulo foi benigno, tu conseguiu aí falar com a gente, tá super bem. Obrigado por compartilhar essa história com a gente, poder dividir com a gente esse momento que para a mulher é muito delicado e muito sensível. Então não esqueça, você que está nos assistindo, as mulheres, qualquer alteração, procure imediatamente cuidado médico. É preciso detectar de forma rápida para conseguir fazer o tratamento adequado. O Museu de Arte de Porto Alegre retomou as atividades após a enchente de maio. As atividades já começam com a abertura de uma exposição coletiva chamada Marco Zero. Quem amplia as informações para a gente é a repórter Mariana Gindre, que está ao vivo lá, direto do museu. Mari, que lindo esse lugar que tu tá aí, uma exposição diferente para a gente poder acompanhar. Lembrando, com a entrada gratuita, né, Mari? Bem-vinda, boa tarde. Exatamente, Fê. Uma boa tarde para ti e para todo mundo que está nos assistindo. Essa reabertura ela aconteceu já no último sábado, realmente umas obras muito bonitas, né, aqui que o pessoal vai poder conferir. E então esse espaço aqui, né, o Paço Municipal, ele acabou ficando debaixo d'água, né, naquela inundação, na tragédia de maio, mas aí já está passando por esse processo de recuperação e a gente vai falar então sobre todos os detalhes dessa reabertura e dessa exposição Marco Zero com o Flávio Kraftik, que já está aqui ao meu lado, ele que é o diretor do acervo artístico da Secretaria Municipal da Cultura aqui de Porto Alegre. Flávio, uma boa tarde para o senhor, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso programa. Pedir para o senhor falar primeiramente da importância dessa reabertura, né, para o cenário da arte, da cultura aqui de Porto Alegre, justamente com esse espaço de fomento, né, e sempre com as exposições gratuitas para os porto-alegrenses e para quem quiser também vir conferir. Então, o Paço Municipal, que agora, a partir de 2022, por decisão da administração municipal, passou a ser um museu de arte, e com esse nome, Museu de Arte de Porto Alegre, ele, um pouco antes da enchente, ele já estava sofrendo, digamos, essas adaptações para uma nova condição, uma condição de museu de arte. Então, recuperação de pisos, instalação de painéis expositivos por todo o prédio, pintura geral. E, claro, nós fomos acometidos pela enchente, então todo o subsolo do prédio foi atingido, enfim. E agora estamos gradativamente reabrindo. A primeira exposição foi aberta agora no dia 19 de outubro e temos assim uma boa quantidade de mostras planejadas para serem abertas agora ao longo do mês de novembro. 6 exposições.
Ah, perfeito. Então a gente já tem previsão, né, de outras exposições depois dessa, mas logo mais a gente entra um pouquinho sobre a Marco Zero especificamente. Antes eu só queria pedir para o senhor falar também se alguma das obras do acervo artístico daqui, né, da reserva técnica aqui do Museu de Arte de Porto Alegre foi prejudicada de alguma forma com essas águas, né, que inundaram principalmente o subsolo aqui da casa. Na verdade, a nossa área de armazenamento das obras de arte, como ela fica num local mais elevado, não fica no subsolo, fica no primeiro pavimento e um pouco elevado acima do primeiro pavimento, então nada foi atingido. O acervo que estava em exposição também nós removemos dos locais de risco, colocamos em locais mais elevados e não chegou a acontecer nenhum dano grave. Apenas algumas peças escultóricas em aço, bronze e cerâmica, cuja remoção foi impossível, elas foram atingidas pelas águas, mas são de materiais, são peças que são feitas para exposição à intempérie, então elas já estruturalmente são adequadas para esse tipo de, enfim, ação do tempo e do clima, digamos, né? Perfeito. Pedi para o senhor também deixar um convite, explicar para a gente o que é essa exposição Marco Zero, né? O que são essas obras, o pessoal que está em casa já pôde conferir, algumas delas com as imagens do nosso cinegrafista, o JJ, o Jorge Júnior, e são peças realmente muito bonitas, diversificadas. Do que fala, então, essa exposição? A ideia do curador, que é o André Venzon, utilizando o conceito de Marco Zero, porque em frente ao Paço Municipal nós temos o Marco Zero, que é uma estrutura piramidal de granito que simbolicamente aponta, digamos, o coração da cidade. Então, todas as distâncias de outras cidades para Porto Alegre são medidas com referência ao Marco Zero. E ele traz o conceito de Marco Zero para dentro do espaço expositivo do museu, como justamente esse reinício das atividades do Museu de Arte após a enchente, após essa tragédia que se abateu sobre a cidade, mostrando a resiliência da arte, digamos, para um novo patamar. E para um novo patamar desse prédio, que agora recebe o nome de Museu de Arte de Porto Alegre, por uma decisão da administração, transformar esse prédio mais que centenário em um museu de arte. E a exposição, qual a característica dela? É uma reunião de 10 artistas contemporâneos, que tratam temas relacionados à cidade, à enchente, às águas, à questão da natureza atingida por essa tragédia, das comunidades atingidas. Então, tem obras que, digamos, remetem às figuras humanas, aos rostos que passam aqui no entorno do Paço Municipal. Tem outras que são, digamos, abstratas, mas que remetem também a esse movimento da natureza, esse impacto sofrido da mudança climática sobre a cidade, né? Então, tem várias camadas possíveis de leitura, mas o principal, o eixo, digamos, é justamente trazer para dentro do espaço expositivo a relação da cidade com esse novo momento, né? Flávio, muito bacana realmente na exposição, para quem quiser conferir, então com entrada gratuita, vai ficar até o dia 22 de novembro, né, com todas essas obras. A gente mostrou só um pouquinho, mas tem muitas outras, de 10 artistas então, né, que todo mundo que quiser pode vir aqui conferir, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, né, Flávio? Perfeito, então. Fica o convite para quem quiser, realmente muito bacana e um tema super importante, né, Fê? Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Mari. Muito obrigado pela entrevista, por trazer essas informações para a gente. Lembrando, né, muita gente ainda não sabe que o Paço Municipal não abriga mais a Prefeitura e hoje abriga, então, esse Museu de Porto Alegre. Obrigado, Mari. Até a próxima, viu? Importante a gente lembrar, então, que a entrada ela é gratuita e a visitação, como a Mari falou, vai até o dia 22 de novembro, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Olha só, recado importante, ainda mais de um assunto que a gente acabou ouvindo muito nas últimas semanas, na mídia, principalmente sobre aquele caso, lá no Rio de Janeiro, de pacientes que fizeram transplante e receberam órgãos infectados. As autoridades de saúde deixaram bem claro que isso foi uma situação isolada, nunca registrada.
Os médicos reforçam que o sistema brasileiro de doação de órgãos é totalmente seguro. Inclusive, o Brasil é referência mundial no assunto. O Gilberto Caetano e o André Rodrigues foram até a Central Estadual de Transplantes para ampliar as informações sobre esse ato tão importante e que salva, gente, muitas vidas. Olá pessoal, o Rio Grande do Sul é o 5º estado brasileiro que mais realiza transplantes. De janeiro a setembro deste ano foram cerca de 1.150 procedimentos realizados aqui no estado. Para conversar sobre a importância da doação de órgãos e a segurança do sistema, nós viemos até a Central Estadual de Transplantes do Rio Grande do Sul, aqui no bairro Partenon, e vamos falar com o médico regulador e coordenador dessa central, o Rogério Caruso. Olá, Rogério. Esse sistema de transplantes aqui do estado, ele é bem complexo e seguro. Fala pra gente qual o panorama aí da situação, quantos pacientes aguardam na fila e os principais tipos de órgãos aí que são aguardados por essas pessoas. Tudo bem. Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, a nossa fila de espera vira em torno de 2.200 pessoas em termos de espera por órgão ou tecido, né? Umas 1.100, 1.200 pessoas por córneas e mais ou menos um número semelhante por rim, né? São os dois transplantes que têm filas maiores em geral, mas também são os que são mais realizados no dia a dia também, né? Por características dos próprios órgãos e tecidos, isso acontece. Depois tem a fila de fígado, pessoas que aguardam fígado, 100 e poucas pessoas, né, de pulmão e de coração também, né? O Rio Grande do Sul é o maior transplantador de rins do Brasil, né? Então a gente consegue fazer muitos transplantes e nós somos também o maior transplantador de pulmão do Brasil, né? A lista de receptores de órgãos, ela é regionalizada. Ela é, quando sai um transplante aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas que vão aparecer na lista para nós são as pessoas daqui do Rio Grande do Sul, daqui da nossa, que estão cadastradas nas equipes, são pacientes das nossas equipes aqui do Rio Grande do Sul. Mas, quando em um outro estado tem uma captação de algum órgão que não é utilizado lá, ou porque não tem equipe de transplante, ou por um outro motivo, esses órgãos podem ser ofertados de forma nacional. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente transplanta órgãos que nós captamos aqui, e também recebemos órgãos de fora, dos outros estados, para transplantar aqui no Rio Grande do Sul. Claro, por exemplo, rins, que tem um tempo mais longo, que pode ser retirado até ser implantado, podem vir de mais longe, né? Recebemos do Brasil inteiro. Para que, enfim, uma pessoa seja doadora, é necessário, né, que a morte seja encefálica, a morte cerebral. Um dado recente aí aponta que apenas 30% das notificações de mortes encefálicas são efetivadas em doação de órgãos. Por que esse número não é tão baixo, podemos dizer assim? Quais os empecilhos aí que vocês encontram no momento de realizar esses transplantes? Certo. Quando nós temos uma notificação de morte encefálica, em primeiro lugar, notificam a suspeita da morte encefálica. Então, a primeira função da Central de Transplante nesse aspecto é acompanhar todo o processo de diagnóstico de morte encefálica. E como eu te dito, no Brasil é um dos maiores sistemas do mundo e mais seguros nesse sentido, a nossa legislação exige exames clínicos específicos para isso. Nós fazemos, então, além desse diagnóstico, nós fazemos um rastreamento de doenças que possam ser transmitidas para o receptor, né? Sorologias, para se detectar doenças infecto-contagiosas, algumas doenças que até o próprio doador podia não saber que tinha, né? E então é feito esse screening primeiro e alguns deles podem positivar algum exame desses e serem descartados também. E é importante a gente frisar, né, Rogério, que em relação à questão da persuasão aí da equipe médica para convencer a família para ela doar os órgãos desse, enfim, ente que veio a falecer, ele pode deixar expresso o desejo em vida, né? Em primeiro lugar, falar sobre isso com a família, né? Muitas vezes, até antes de pensar em registrar em algum lugar, o registro de conversa é bastante importante. A gente sempre incentiva isso, né? Se avisa a família que tu é doador, né? Depois disso, ainda tem exatamente como tu falaste, tem a possibilidade de registrar isso na carteira de identidade hoje em dia e também existe o Doar é Legal, o site do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também é pioneiro no Brasil. Os cartórios que fazem registro
de doação de órgãos também. O Rio Grande do Sul é pioneiro, foi o primeiro estado do Brasil que tomou essa iniciativa e daí foi expandido para o Brasil inteiro agora esse ano. Muito boa essa entrevista do Gilberto, esclarecendo para a gente como é que funciona exatamente todo o trâmite para a doação de órgãos e lembrando mais uma vez, mais do que avisar a família que você deseja ser um doador, é preciso conversar, dialogar sobre o assunto, pois muitas famílias ainda não autorizam a doação, mesmo sendo a vontade da pessoa em vida. É preciso de muita informação ainda e também conscientização. Olha só, uma notícia boa agora para educação. Aqui em Porto Alegre, 93 escolas e 4 centros comunitários começaram a passar por reformas e melhorias. Segundo a Prefeitura, o prazo para a conclusão das obras é de 36 meses. A gente vai ver imagens na tela agora da Escola Municipal de Ilha da Pintada. Por lá, o trabalho já começou, como a gente pode ver. As escolas vão ter reformas dos sistemas elétricos e também hidrossanitários. Também vai ter reservatório de água para ser trocado, telhados, instalações de portas e janelas e também pavimentações internas. De acordo com a Prefeitura, as obras vão custar um pouco mais de 82 milhões de reais. Bom, e chegou agora o momento da gente passear pela capital. Estava com saudade aí de passear com a Vanessa Schmidt e também com o nosso JJ. Hoje a gente vai conhecer um lugar que vai nos fazer mergulhar na história brasileira dos tempos imperiais, olha só. E ainda saboreando um café delicioso. Hora de descobrir por onde anda a nossa equipe. Olá, hoje eu estou aqui no 4º Distrito e sabe por onde eu ando? Hoje a gente vai conhecer um lugar que vai nos levar de volta para o século XIX, com um cardápio variado e um cafezinho diferenciado. Vem com a gente conhecer o Café Imperador. Olá! Olá, tudo bem? Já imaginou poder viajar no tempo e voltar lá para os anos 1800, mais precisamente para as épocas imperiais? Essa é a sensação de quem entra nesse casarão antigo do 4º Distrito. Impossível passar pela esquina da Félix da Cunha com a Almirante Tamandaré e não se encantar com a imponente fachada verde. Uma arquitetura que mistura o neoclássico e o eclético. Amplas janelas ornadas com detalhes dourados são um convite para olhar mais para dentro, sentar para tomar uma xícara de café e conhecer detalhes da história brasileira na época da monarquia. O café é inspirado no imperador Dom Pedro II. Logo na entrada, nos deparamos com lindas floreiras adornadas com o brasão da família real brasileira. O espaço externo é encantador e conta com mesas e cadeiras confortáveis para encontros e reuniões. Um dos destaques da decoração também são os vitrais coloridos, característicos do período neoclássico. Ali, os vidros ilustram em forma de desenho as etapas da produção do café. Ai, quem não gosta de um bom cafezinho? A decoração se torna ainda mais incrível quando entramos no espaço interno e nos deparamos com um lindo lustre, mobiliários de época e um grande balcão. Uma carranca de madeira nos chama para conhecer a sala ao lado, onde relíquias contam a história de Dom Pedro e sua paixão por viagens. Poltronas confortáveis são um convite para descansar e admirar os quadros com personagens importantes da literatura, música, marinha e exército. Até mesmo o banheiro conta com uma decoração elegante e rebuscada. E como aqui tudo é inspirado no imperador, até mesmo as cores azul e verde representam a família Orleans e Bragança e o dourado, a casa de Habsburgo, da imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro II. A cafeteria nasceu da paixão do proprietário Stefano Santucci pela história brasileira e por cafés de qualidade.
Aberta de segunda a sábado, do meio-dia às 8 da noite, o cardápio, que constantemente se renova, traz, além de doces e salgados clássicos, muitas opções de cafés diferenciados e outras bebidas com preços variados. E já que estamos na época do Império, o atendimento da equipe elegantemente trajada é um dos diferenciais e digno de autoridades reais. Com um sorriso no rosto, eles nos convidam a nos tornarmos membros da realeza. Agora que você já conhece as terras imperiais, já sabe, quando estiver passeando por aqui, que tal saborear um delicioso café do imperador? É óbvio que eu também vou aproveitar o meu momento. Muito obrigada, Valdoir. Hoje nós ficamos por aqui, mas na próxima edição eu te conto outro lugar por onde eu ando. Muito legal. O mais bacana desse quadro é que a gente conhece tanto lugar aqui na capital que a gente nem sabe que existe. Claro, né, a Vanessa aí não podia deixar de experimentar um café, também quero. Da próxima vez traz pra cá também. Bom, muito bom a gente ter conhecido esse espaço e também de mostrar esse potencial também dos nossos empreendedores do 4º Distrito que ainda estão voltando a se reerguer após a enchente de maio. Baita dica aí para os próximos dias, final de semana. Muito boa essa dica. Obrigado, Vanessa. Bom, e o Acontece de hoje vai ficando por aqui. Eu e a Maria dos Anjos, a gente se despede de você. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça que você pode seguir nos acompanhando também outras notícias lá no site da Câmara Municipal. Também é só assistir os nossos telejornais e também poder acompanhar o nosso YouTube. Para fechar, vamos ficar com mais imagens desse café imperador? Tchau!